Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, fazer um discurso de despedida não é tarefa fácil. Depois de 3 mandatos servindo ao Brasil e ao povo de Sergipe, não há como esquivar-se de um lampejo de melancolia, principalmente porque deixo uma casa onde me relacionei bem e fiz um trabalho que me trouxe aqui por 3 vezes consecutivas pelo povo de Sergipe. Seria um erro, porém, fixar-me nesse sentimento de melancolia, uma vez que o homem de coração deve sentir-se feliz pelo bem que fez e pelo bem que faz. Portanto, faço deste um momento especial. Amanhã, possivelmente, será a última sessão deste ano. Então, não é a hora de olharmos pelo retrovisor, pensando na eleição que passou, mas é totalmente crível e aceitável que esta hora seja de olharmos para trás e ver tudo o que aqui se passou, pelo menos de relance, porque depois de tantos anos de mandato seria impossível fazer um relatório completo com todos aqueles pormenores, discursos, projetos, apartes, enfim, uma participação intensa de um senador que passou tantos anos aqui nesta casa. Revejo então o meu passado, o leio como a um livro, e no vasculhar de minha memória é o sentimento doce da satisfação que me invade. Do balanço desta extensa jornada resta a paz interior de quem honrou a confiança de sua gente. Nunca nesse período me meti em escândalos que pudessem envergonhar o povo de Sergipe e o meu Senado querido. Ao longo de mais de 50 anos de vida pública, 23 deles neste Senado, procurei me portar com dignidade, trabalhando sempre com lealdade, pensando no povo de Sergipe e no povo do Brasil. As pessoas fazem coisas por muitas razões. A minha verdade é que faço política por amor e pela perspectiva de gerar mudança, impactar positivamente a vida das pessoas. Hoje quero alcançar o quanto puder a minha gente sergipana com o calor de um abraço afetuoso. Saibam que não desistirei de Sergipe, haja o que houver. Os sergipanos continuarão a ouvir a minha voz, onde eu estiver, a bradar contra a iniquidade. Construirei uma plataforma na internet para emitir a minha opinião. Vazão ao que penso sobre o Brasil e sobre Sergipe, sobre o Nordeste. Homem inquieto que sou, deixo o Senado, mas mantenho viva a chama do embate pelas boas causas. A semente de minha vitalidade só aguarda o início do novo ciclo para florescer. Natural que assim seja, quanto mais para um homem como eu, que não foge à luta, que tem a ousadia de teimar e a ansiedade de fazer acontecer. Seguirei atento, observador, meticuloso dos fatos, atuante na defesa dos interesses do Brasil, em especial do meu querido Sergipe. Saibam, sergipanos, para quem tiro o meu chapéu, que poderão contar com a minha coragem e a minha lealdade. A construção de uma sociedade sergipana digna
e menos desigual permanecerá sendo a razão da minha vida. As eleições traduzem o querer do povo. Da mesma forma como fui consagrado tantas vezes nas urnas, prefeito de Simão Dias, deputado estadual 2 vezes, deputado federal, vice-governador, governador, senador 3 vezes. Hoje eu gostaria de homenagear os que estão para assumir o mandato. Desejo-lhes muito sucesso nesta missão honrosa e de grande responsabilidade. Almejo que no futuro, ao se despedirem, tragam também na alma a leveza do dever cumprido. Aqui posso dizer que vivi os melhores dias da minha vida. Cheguei ao Senado depois da passagem pela Prefeitura, pelo Legislativo, como eu falei, pela Câmara dos Deputados e pelo Governo do Estado. Trouxe para aqui já algum saber. Saio daqui mais fortalecido neste saber, mais engrandecido pelas amizades que aprofundei aqui e pelo conhecimento que obtive nas comissões, no plenário, na convivência com senadores e senadoras. O equilíbrio, a habilidade e a prudência que auxiliaram na marcha com ilustres colegas de consciência e integridade. Construímos uma história juntos. Neste plenário, nas comissões, tive o privilégio de dividir com homens e mulheres de grande estrutura decisões relevantes para o destino da nação. Aqui mesmo encontram-se 2 amigos meus, de partidos diferentes, 3 amigos meus, de partidos diferentes, que estão nesse finalzinho de sessão, ouvindo o meu discurso pacientemente. Senador Cristóvão Buarque, uma legenda de Brasília e do Brasil. Armando Monteiro, um dos maiores e mais inteligentes senadores, notadamente na defesa da economia nacional, do empresariado do Brasil e do Nordeste. Cássio Cunha Lima, figura jovem, atuante, orador de escola, corajoso e dedicado ao trabalho. Esse depoimento eu tive o privilégio de dar num vídeo que passei para ele. A todos faço um agradecimento. E ao nosso presidente Eunício Oliveira, que soube com maestria comandar uma casa composta pela saudável e necessária diversidade de opiniões e posicionamentos. Mas não poderia deixar de, lá mais atrás, de me lembrar de 2 figuras exponenciais que dirigiram esta casa, de gênios e naturezas completamente diferentes. José Sarney, ex-presidente da República, que valorizou, sem dúvida alguma, a atuação do Legislativo com a criação do Jornal do Senado, depois a TV Senado, a Rádio Senado, e Antônio Carlos Magalhães, que criou aqui, como presidente do Senado, com aquela força que ele tinha junto aos poderes da República, o Fundo da Pobreza, que sem dúvida alguma fortaleceu a Bolsa Família ao longo de todos esses anos no Nordeste do Brasil e nas regiões mais pobres do nosso país. Como já salientei, deixo o Senado convicto de encerrar uma etapa produtiva. Sergipe convive com indicadores econômicos e sociais, lamentavelmente, muito abaixo da média nacional. Em meio a quadro tão desanimador, me envaideço ao saber que ajudei a alimentar a luz da esperança. Em 2002 e 2019, destinei mais de 204 milhões de reais, aqui eu não estou falando antes de 2002, que também exerci mandato, de emendas individuais para ações no estado de Sergipe, que ajudaram na realização de obras e na aquisição de equipamentos agrícolas, saúde, educação. Todos os setores da vida pública sergipana foram beneficiados. O desenvolvimento rural sergipano foi foco primordial do meu trabalho.
Aprovei aqui proposta da qual muito me orgulho, o projeto de lei número 258 de 2010, que institui a política de desenvolvimento do Brasil rural. Um grande projeto que foi para a Câmara, lamentavelmente ainda não foi aprovado. Um plano completo e abrangente para a superação da pobreza e das desigualdades por meio do incentivo à agricultura familiar. Meu intuito foi dar condições às famílias de permanecer e fazer da terra um meio digno de vida. A matéria está à espera da votação na Câmara dos Deputados. Quando o tema era a repactuação das dívidas dos agricultores, cerrei fileiras com grandes nomes, entre os quais eu posso citar mais recentes, Eunício e Renan Calheiros, Valdemir Moca, e o ex-senador Jonas Pinheiro, que nos deixou em 2008. E ainda contando com o deputado sempre solícito e solidário aos nordestinos, aos ruralistas, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. Me sinto gratificado ao ver os resultados na recuperação e modernização dos perímetros irrigados do Baixo São Francisco, fruto de emenda que eu apresentei no valor de 100 milhões e foi aprovada pela nossa bancada e pelo Congresso Nacional, recursos que renovaram o ânimo dos produtores de arroz e dos que apostam na diversificação da nossa agricultura. Uvas, amoras e peras estão sendo produzidas nos perímetros irrigados de Canidé, de Poço Redondo, graças às minhas emendas em favor da Embrapa para fazer pesquisa e melhorar a produção, qualificar a produção e redundar também na melhoria da produtividade. É a realização do sonho do emprego e da estabilidade econômica dos nossos produtores rurais. Ainda entre 2002 e 2019, ajudei a aprovar mais de 4,2 bilhões para Sergipe, através das emendas de bancada. Metade deste valor entre 2010 e 2017, quando fui coordenador da bancada na Comissão de Orçamento, em vários governos estaduais. Entre outros, demos andamento à estruturação da Universidade Federal e do Instituto Federal em Sergipe, obras estruturantes para o desenvolvimento urbano de Aracaju. A Universidade Federal de Itabaiana, de Lagarto, a extensão que está acontecendo neste momento em Simão Dias, a minha terra, através da construção do Centro de Fisioterapia e Fonoaudiologia, emendas da minha autoria, e também que contou com a participação do deputado federal Valadares Filho. Somente nos últimos 8 anos, incluindo projetos de lei, emendas individuais e coletivas, requerimentos, relatórios e resoluções, chegamos a mais de 1.000 proposições. Comandei as comissões de Assuntos Sociais e de Desenvolvimento Regional como presidente, Regional e Turismo, bem como o Conselho de Ética, do qual fui presidente, eleito por unanimidade pelos meus pares, numa época em que ninguém queria ser presidente do Conselho de Ética, porque estava em curso um processo de cassação de mandato, que lá na frente, infelizmente, teve que ser efetivado. Sem falar na honrosa tarefa de liderar a bancada do PSB por várias e várias ocasiões, e termino o meu mandato liderando a bancada do PSB. Entre as propostas de emenda à Constituição que apresentei, ressalto que cria o Fundo de Revitalização do Rio São Francisco, extremamente importante e aprovada no Senado. Caberá à Câmara dos Deputados fazer a sua parte. A PEC 35 de 2017, que inseriu na Constituição a água potável e o saneamento no rol dos direitos sociais. A preocupação com a garantia da água me levou a propor que hoje é uma lei determinando a medição do consumo de água em novos condomínios a partir de 2021. Ela deverá ser individualizada, o que estimamos poderá gerar economia de até 20% da conta d'água. Lutamos muito para ver convertida em lei a inclusão de 14 municípios de Sergipe na área de atuação da Codevasf, o que trouxe segurança jurídica na contratação de recursos.
Orgulho-me da autoria do projeto que garantiu o direito de municípios e estados reunirem-se em consórcios públicos para a contratação de créditos através de uma proposição aqui aprovada da minha autoria. Uma forma moderna e eficiente de unir forças em prol do interesse coletivo. Para os brasileiros, deixamos a lei de combate à lavagem de dinheiro, modernizada, ampliada, em linha com as melhores práticas internacionais. Aparato legal que veio responder ao clamor das ruas pelo combate à corrupção e que ajudou os executores da Lava Jato na recuperação de mais de 10 bilhões de reais, graças a essa lei da minha autoria. Para a análise da nova legislatura, fica a contribuição de projeto que incentive e protege os cidadãos comuns que queiram denunciar casos de desvios de recursos públicos, improbidade, roubo, de que tenham conhecimento. Esse projeto de lei novo apresentei no mês de julho e já se encontra na Comissão de Justiça. Relatei proposições de grande alcance, como a que assegura recursos mínimos obrigatórios para a saúde pública, a PEC da saúde e depois a regulamentação da PEC da saúde, tendo sido relator. E ainda a Lei Orgânica da Defensoria Pública, que deu nova vida a essa instituição, na defesa dos direitos individuais e coletivos das pessoas mais pobres. Fui relator da primeira Lei Orgânica da Defensoria Pública, em defesa dos mais pobres. Atuei pela proteção das crianças, da juventude, dos idosos, das mulheres, dos negros, dos consumidores, dos trabalhadores. Tenho proposta tornando imprescritível o trabalho escravo, ainda presente no país e motivo de condenação internacional. Não se pode esquecer a batalha que travamos para evitar a supressão dos direitos dos assalariados. Denunciamos o risco da precarização do emprego, votei contra a reforma trabalhista, hoje apontada como fator de aumento da desigualdade. Por fim, no enfrentamento das muitas crises que vivemos, lutei pela realização de uma reforma tributária, com vistas à retomada da economia crescente, com a distribuição mais justa de renda. A reforma tributária é, depois da reforma política, mais importante. Infelizmente, só se fala da reforma da Previdência, como se fosse ela a grande culpada pela crise financeira e fiscal que se abateu sobre a União e os Estados. Mesmo na reforma política, ainda que timidamente avançamos. Com a atuação do Supremo, foi extinto o financiamento privado de campanha, representando o fim do círculo vicioso do toma lá da cá entre o setor privado e a classe política. Aprovamos cláusula de barreira que deverá resultar na redução do número de partidos. Espero que sigamos avançando, senhor presidente. Gostaria de ver o Brasil adotar o sistema digital misto, aproximando o representante dos seus representados, conforme a PEC de minha autoria, pronta para ser votada em plenário. E também a PEC que apresentei contra a reeleição, seja votada na Câmara dos Deputados. E assim também, deixo pronta para ser votada a proposta de recall do presidente da República. Instrumento inovador de democracia participativa, exemplo do plebiscito e da iniciativa popular. Um mecanismo que possibilita aos eleitores a destituir governantes ineficientes e desonestos. Finalmente, espero que um dia o Brasil adote um novo sistema de governo, substituindo o presidencialismo pelo semipresidencialismo, capaz de dar mais estabilidade política ao país e de enfrentar as crises com mais eficiência, conforme proposta que também tive a oportunidade de apresentar e que tem parecer favorável na Comissão de Justiça. Trago muitas boas recordações. Sobre a reforma tributária, eu quero lembrar que existe uma proposta da minha autoria que já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, que trata da taxação das grandes fortunas. Levarei manifestações de reconhecimento, como o fato de ser apontado por 11 anos seguidos pelo DIAP, um dos 100 cabeças do Congresso Nacional. Pela lei da lavagem de dinheiro, recebi da Polícia Federal a indicação para
que no Congresso em Foco eu recebesse uma homenagem pelo reconhecimento ao meu trabalho de combate à corrupção. Estou certo de que o povo sergipano anseia o mesmo que todos os brasileiros. O fim do pesadelo, do retrocesso, da iniquidade e do desalento que passaram a assombrar a nação. Os políticos e os partidos são os grandes atores das mudanças sempre tão reclamadas na história brasileira. Mas não esqueçam de que a sociedade e os eleitores são verdadeiros detentores do poder. Estarei em outra trincheira, mas farei a minha parte como eleitor e cidadão brasileiro. Sigo contribuindo no que for preciso para alcançarmos o ideal de um Brasil grande para todos. Não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir de Sergipe. Também, senador. Senador Armando Monteiro, é um prazer ouvi-lo. Senador Valadares, eu quero, nesse momento em que Vossa Excelência faz esse pronunciamento, que não tem um caráter de... É algo que episodicamente representa uma despedida só. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que tive a oportunidade de ser seu colega aqui nessa casa. E sempre admirei a sua personalidade político-parlamentar. A forma como Vossa Excelência, de maneira sempre muito dedicada, assertiva e muitas vezes silenciosa, com que Vossa Excelência atua. Na CCJ, sempre as suas intervenções refletiam uma avaliação sempre com muita acuidade das matérias que Vossa Excelência tratava. E sei, e sempre à distância, antes de ser contemporâneo de Vossa Excelência aqui nessa casa, sua trajetória na vida política do seu Estado. Toda ela marcada por exemplos de probidade, de espírito público, de dedicação. Ninguém faz uma trajetória vitoriosa como Vossa Excelência, sempre pelo voto, se não tivesse tido a dedicação e, sobretudo, o espírito público que Vossa Excelência revelou ao longo da sua vida pública. Então, quero dizer que, para mim, foi uma satisfação e até um privilégio poder conviver com Vossa Excelência. Eu espero que esse convívio não seja interrompido. Agradeço a Vossa Excelência, senador Armando Monteiro. Vossa Excelência é um exemplo aqui nesta casa, senador Cristóvão, em seguida, senador Jorge Viana. Senador, eu quero dizer que o senhor fez um discurso que muito é diferente da maior parte daqueles que estão aqui se despedindo. O senhor fez um discurso que, embora lembre o que fez em 3 mandatos, e foi muito, o senhor está olhando para o futuro. E quem olha para o futuro não se despede. O senhor fez um discurso que conclui dizendo: não vamos desistir, vamos mudar de trincheira, vamos continuar na luta em defesa de Sergipe, do Nordeste, do Brasil. Eu quero dizer que foi um privilégio para mim estar aqui esses anos, 16, com o senhor, acompanhei seu trabalho e que não vamos nos despedir, nem mesmo dizer até logo, vamos apenas continuar nessa nova trincheira. Na democracia tem um general, que é o eleitor. E o eleitor é que diz qual é a melhor trincheira para a gente lutar. Eu já fazia o que eu faço aqui antes de vir para aqui. O senhor também. Eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui depois que sair daqui. Obviamente por outros meios, sem essa tribuna, sem votar projetos, sem apresentar... Mas vamos continuar na luta, como o senhor mesmo disse, por um Brasil maior, melhor, mais rico, com melhor distribuição, mais sustentável, justo. Então, fico feliz que a gente esteja aqui sem dizer adeus, nem até logo, nem nos despedindo, apenas reafirmando que nascemos para isso. Nascemos para essa luta que chamo de política, mas que, na verdade, é uma luta patriótica, com ideias diferentes, com visões diferentes, com propostas diferentes, mas com um propósito comum. Um Brasil melhor, mais justo, mais eficiente, mais sustentável. Foi um privilégio estar com o senhor e eu espero que possa, daqui a alguns anos, dizer: continua sendo um privilégio estarmos juntos. Estamos juntos nesse propósito de não desistirmos da grande causa, esta causa sagrada em favor do Brasil. Senador Jorge Viana, um prazer. Querido amigo também. Senador Valadares, queria deixar um abraço
me somar aos colegas que procuram fazer esse registro, singular, singelo até, mas que possa constar nos anais do Senado esse discurso que Vossa Excelência apresenta de despedida. Amanhã eu devo também falar algo, outros colegas, mas Vossa Excelência cumpriu um papel extraordinário aqui. Foi um lutador nas comissões, em causas muito importantes. Talvez ninguém tenha lutado mais do que Vossa Excelência para fazermos as modificações, uma reforma no sistema político brasileiro. Eu ressaltaria esse trabalho, a preocupação de fazer com que os partidos se reencontrassem com a população, coisa que acho que de alguma maneira se perdeu no tempo, e as consequências, o reflexo se deu na eleição. O nosso sistema, o nosso modelo, ele venceu a validade. Venceu a validade e nós estamos vivendo uma fase onde a racionalidade não funciona. O que está prevalecendo é o emocional. O emocional em cima de estruturas e modelos que já não atendem mais os desafios do presente. E Vossa Excelência, senador Valadares, cumpriu um papel extraordinário, passou aqui e deixou seu nome, sua história registrada nessa casa para o bem da sua terra. Então, queria deixar aqui um abraço, amigo, agradecer a amizade e o privilégio de ter convivido com Vossa Excelência durante esses 8 anos. Muito obrigado, senador. Tenho certeza absoluta, senador Jorge Viana, que não só da minha pessoa, mas também de Vossa Excelência, esse Senado sentirá muita falta. Vossa Excelência que sempre atuou aqui, no Partido dos Trabalhadores, sempre dentro de um equilíbrio extraordinário, com muita moderação, sendo um dos grandes lutadores para que o Senado Federal se tornasse, e vai se tornar sem dúvida, uma casa acreditada, que ainda não se tornou, mas se dependesse de Vossa Excelência, da sua atuação, da harmonia que procurou construir aqui dentro, o Senado estaria muito mais forte do que está hoje. Agradeço a Vossa Excelência, que Deus o ajude na sua nova missão, com a sua ainda jovialidade e vontade de trabalhar pelo seu querido Acre e pelo Brasil. Muito obrigado.